Alô mundo. Alô mundo, olha eu aqui, meu pessoal. Ó, cenário novo, o que vocês acharam? Estamos aqui começando hoje, nessa quarta-feira. Queria agradecer a todo mundo que tem curtido, que tem compartilhado nossos vídeos, tem comentado. Isso é muito importante para a gente. Continua lá, vamos disseminar essa nossa ideia de samba, essa nossa ideia de cultura, essa nossa ideia de solidariedade. Bom, estou gravando esse vídeo aqui e também quero pedir a ajuda de vocês, pessoal. Samba para a Vida está com a campanha de arrecadação de alimentos, junto com o pessoal da trupe do Bem SP. Essa galera assiste o pessoal lá do Jardim Pantanal, a região da extremo leste de São Paulo, que é tão afetada. Daqui a pouco daqui até o fim do ano vai começar as épocas de chuva, e esse pessoal é bastante afetado. Essa pandemia deixou escancarado o problema da falta de alimentos dessa galera que é muito pobre, precisa muito da nossa ajuda. Então, pessoal, entre em contato com a gente, colabore. Qualquer R$1 que você doar para a gente é muito importante, faz muita diferença. Pessoal, mas vamos lá para o que interessa. Quarta-feira, dia de samba de São Paulo. E hoje, meu convidado, tive a honra de conhecer através lá da minha rapaziada do Papo de Samba Podcast. Um grande pensador, fui descobrindo aqui nos bastidores com ele algumas de suas histórias. Samba para a Vida, alô mundo, tem a honra e a satisfação de receber aqui Dinei Isidoro. A honra é minha, cara. Grande pensador foi demais, hein, cara? Na verdade, nós estamos aqui para construir, fomentar um pouco da cultura do samba paulista, né? Do carnaval e do samba paulista, porque são interligados, e poder manter essa chama acesa, da mesma forma que vocês do Samba para a Vida e todos os outros projetos que estão aí, seja em qualquer meio, qualquer mídia social, está aí trabalhando, batalhando nesse processo de guerrilha para manter essa chama acesa aí. Sem dúvida alguma. Mas antes da gente enveredar para o lado histórico da coisa, como começa Dinei Isidoro no samba? Cara, eu começo desde cedo, velho. Na verdade, eu comecei desde pequeno, né? Minha família toda é voltada à escola de samba, né? Eu, desde dos 11 anos, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar no barracão, no ateliê, na verdade, do Camisa Verde e Branco, isso em 1991, faz tempo, hein? E fui até 95, mais ou menos, trabalhando com Camisa Verde e Branco. Minha família tinha uma ala no Camisa, meu tio, né? Tem uma ala até hoje, a ala Oba-Oba, para quem não conhece, ou para quem conhece, está lá ainda na escola, com a minha tia Cristina. E desde então, daí em diante, meu amigo, foi 1000 voltas, né? Em 96, eu trabalhei com o Joãozinho 30 no barracão, junto com o Marco Aurélio Rufim, grande amigo também, e tive a passagem lá pela Nenê de Vila Matilde, depois passei por Rosas de Ouro, passei com Harmonia no Império da Casa Verde, no primeiro título em 2015, né? E Morro da Casa Verde, que eu tenho uma ligação absurda, também já como ritmista, 2017, aí conseguimos estandarte de ouro ali, bateria do Mestre Pena, e encerro essa participação do meio, né, como ritmista, na Unidos do Peruche, no grupo de acesso, Enredo do Carabá. Foi o último desfile, e depois aposentei a baqueta e pulei para as canetas, né? Para o teclado. Tá certo. E nessa migração você já vai para o SRZD? Não. Nesse processo de migração eu começo independente, como qualquer outra pessoa, só que no Facebook, porque o que entendi, eu tinha muitas pessoas vinculadas a escolas de samba nas minhas redes sociais. E aí eu começo uma página chamada Crônicas de uma São Paulo Antiga. E nela eu crio um personagem fictício que convive com todos os tipos de baluartes que você possa imaginar do São Paulistano. Então ele conversa com o Geraldo Filme, ele conversa com o Oswald da Cuíca, ele conversa com o Simval do Cambuci, ele conversa com o Adriano Nice. Esse personagem, ele na verdade, são 3 personagens no meio dessa grande história. Um narrador oculto, né, que conta essa história, que fala que estava com fulano, ciclano e tudo mais,
e essa história ela começou a ganhar corpo. Ela ganhou corpo num tal sentido que muitas pessoas começaram a me perguntar se as histórias eram de verdade. E aí eu falei, não, é uma ficção, sabe? Não tem nada a ver, só as situações, os locais. Por característica, eu colocava muita relação da cidade de São Paulo. Então, a pessoa passou ali no Vale do Anhangabaú e olhou para o painel de LED mostrando a hora, tal, remetendo a coisas dos anos 80 e 90. Então, como a faixa etária da galera é muito dessa época das escolas de samba, muitas pessoas perguntavam se realmente essa história tinha acontecido e tal. E aí, nesse ponto, não, mas ela começou a ganhar bastante repercussão ao ponto de eu chegar ao SRZD em 2018. Eu comecei esse processo em 2015, 16, e ali, meados de 17, quando eu estava mais ou menos assim, aí a coisa tomou uma escala maior e, por indicação, fui parar no SRZD. Que é um dos maiores, se não o maior portal de carnaval do Brasil. O SRZD é um portal muito importante para a propagação do carnaval, igualmente a todos os outros, tá? Logicamente, cada um tem o seu poderio financeiro, o seu viés e tal, mas é mais um canal defensor das vertentes do samba, aí, principalmente das escolas de samba de São Paulo, e tive a oportunidade de trabalhar lá em 2018, entrei no final de 17 para 18, e aí participei como comentarista do Carnaval 2018 pela antiga rádio SRZD/Trianon São Paulo. E ali trabalhou eu, Marco Aurélio Rufim, o Silva, que trabalha no Rosas de Ouro, e o Dimasi, Rodrigo Dimasi, que era o apresentador da transmissão, e ali a gente fizemos o grupo especial, o grupo de acesso 2018. Depois a SRZD aí decidiu não mais trabalhar com rádio e tudo mais, mas aí tive essa oportunidade de trabalhar com eles ali. Sem dúvida, um canal muito importante. E hoje, sou Sidney Rezende, um dos jornalistas, analistas da CNN também, pessoal. É o mesmo, tá? Para quem não sabe, o Sidney Rezende da CNN é o mesmo do portal. É o proprietário. E antes da gente começar dos fatos históricos, eu queria também uma faceta que eu descobri esses dias, eu não sabia, mas você ainda mantém uma página no Facebook, que é o Sinopse. Sim, o Sinopse, cara. Sinopse é um projeto junto do Zé Nível e, cara, o Sinopse é um presente, cara. Tudo na vida existe uma sinopse, cara. Todo momento da vida do ser humano existe uma sinopse. E essa sinopse é voltada diretamente ao carnaval. A ideia do Zé foi unir os meus textos com a qualidade técnica e perícia absurda que o Zé Nível tem em transcrever, em desenhar, fazer... Para quem não conhece o trabalho do Zé Nível, ele é um design gráfico, ele é um artista gráfico, ele desenha muito bem, ele tem uma ligação absurda com o Camisa Verde e Branco, ele foi o desenhista de fantasias na passagem da Teresa Santos pelo Camisa Verde e Branco, ele que desenhava as fantasias, e ele tem, nesse dom todo do Zé Nível, ele fez uma coisa que acho que é fenomenal, ele desenhou, tem um mosaico, até tem uma camiseta, que eu não estou com ela hoje, tem uma regata que eu fiz, que é um mosaico com todas as personalidades do samba paulistano, cara. E ele desenhou um por um. Tem Royce, tem Tobias, tem Armanda Mangueira, todos desenhados. E ele tem esses cards, das imagens nas redes sociais dele. Então, para quem não conhece, é só colocar @Zé Nível oficial, se não me engano, ou @Zé Nível, já aparece ele. Ele tem, acho que 2 ou 3 contas. E aí vocês conseguem ver essas imagens do carnaval, esses traços que ele fez de personalidades. Mas não é só carnaval, não. Zé Nível desenha tudo que ele vê. Desenha Big Brother, desenha futebol, ele é santista, desenha jogador, desenha um monte de coisa. Mas ele gosta. E aí ele trouxe essa ideia do sinopse. Ele falou, cara, você já pensou se as pessoas contassem um fragmento, um pedacinho das histórias delas, e nós transformássemos essas histórias como se fosse um sonho, cara? E aí eu falei, pô, legal. Aí eu falei, pô, praticamente é a sinopse, cara. Aí ele falou, tá aí, Sinopse. E ficou, cara. E o Sinopse é um projeto que a gente vai levar por um bom tempo. Tem muita gente para falar. Todo mundo tem uma história de carnaval para contar, cara. Todo mundo tem uma história que lembra
do gato quem derrubou a TV na hora do desfile. Bom, tem mil histórias, muitas pessoas estão participando. Eu convido as pessoas que vão assistir, que queiram participar, para nos chamar no Facebook lá, pode chamar no Sinopse, ou depois nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui à disposição, pode chamar, pode contar a sua história, que a gente fica muito feliz. É legal poder contar. Cara, você mesmo no seu programa, quando você chama o entrevistado, ele conta histórias que muitas vezes as pessoas não conhecem. E seja um famoso ou não famoso. Imagina a pessoa contando uma história, uma particularidade da vida dela, um momento que ela considerou marcante. E esse é o objetivo do Sinopse, cara. Sem dúvida. Acho que o grande objetivo do nosso quadro Alô Mundo, no começo a gente foi para mostrar as inúmeras variações de como você se solidário, você se solidário através do samba, através do esporte, através da moda, qual a gente trouxe inúmeros convidados, mas ao passar do tempo a gente foi percebendo que o mais legal é você colecionar histórias. A partir do momento que você coleciona histórias, você coleciona experiências que você vai automaticamente transpor para a solidariedade, transpor para a sua vida. Então, esse é o grande barato, esse é o grande lance, né? Você colecionar histórias, né? Então, é muito legal e acho que é por isso que eu identifiquei tanto, gostei tanto do Sinopse quando eu vi. Eu só li os textos, não vi os vídeos, tá, pessoal? Textos maravilhosos, muito bem escritos, textos de Dinei Isidora. Então, vai lá no Facebook, Sinopse OFC, correto? Isso mesmo, cara. Eu que agradeço pela leitura. Para quem for acompanhar, o Sinopse ele tem um projeto muito maior dentro de tudo isso. Nós estamos trabalhando para que ele se transforme em um livro futuramente. Já tem uma negociação já em aberto aí para que a gente possa eternizar as histórias de vocês e aí gerar volume 1, 2, 3, e quanto mais sinopses aí tiver, melhor. Quanto mais histórias a gente puder contar, né? E cantar também, cara, porque não tem como você ver lá, dá um exemplo, cara, a pessoa vê lá e fala, minha alegria era... Eu tenho uma história sobre Gaviões 95. Cara, você vai começar a cantar o samba, sabe? Não tem como. Você vai lembrar de coisas que você mesmo viveu. É muito bacana isso. Que me perdoe todos os outros sambas do Carnaval de São Paulo, mas mesmo eu sendo São Paulino, para mim esse é o mais marcante. Ele tem uma pegada forte. Ele tem uma particularidade que eu conversei com o Grego, grande amigão também, e eu falei, Grego, você já parou para pensar, na verdade, sobre a questão desse samba? Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, você é o compositor que mais toca na casa do pobre, ou do pobre, rico, o que for, no final do ano. Cara, você conseguiu uma proeza, entrou num time que ninguém entrou. Aí ele falou, por quê? Eu falei, igualmente a você, somente Roberto Carlos e Simone. Porque são os dois únicos músicos, né, ou artistas, que tocam na casa de todo mundo no final do ano. Tirando isso, é o Grego com Gaviões 95, cara. Eu falei, então você colocou o samba em outro patamar. Nós temos milhares de sambistas, cara, Candeia, Neguinho da Beija-Flor, bom, enfim, de São Paulo, vários também. Falei, mas é um samba que você compôs que toca em tudo que é lugar e é impossível você ver no final do ano algum carro passando na rua e não colocar Gaviões 95. Então, ou seja, você já alcançou um patamar, cara, um clube que só tem 2 pessoas só, cara, que executa mais que você aqui no final de ano. É você, o Roberto Carlos e a Simone, cara. E transcendeu a questão também futebolística da coisa, né? Mesmo que fala lá, sou Gavião, levanta a taça com muito orgulho para dentro da Fiel. O São Paulino muda esse verso no final, mas no começo começa, me dê a mão, me abraça e viaja comigo pro céu. É forte, é marcante, e um belo samba também, né? Um belo samba. Muito bem composto e muito bem trabalhado. E levantou a arquibancada. Vamos lá, agora vamos para o nosso papo um pouquinho mais histórico da coisa, Dinei. Dinei, o samba de São Paulo, assim, nos meus estudos, me corrija se eu estiver errado e, por favor, nos ensine também. Eu enxergo muito o samba de São Paulo, o início dele lá, uma pegada muito ruralizada, e que isso talvez tenha dificultado o ingresso dele
para os rádios. Então, por isso que talvez hoje a gente não vê falar tanto dos nossos grandes baluartes, das nossas grandes referências do samba paulista. Então, eu acho que essa pegada de ser um pouco mais ruralizado, de ser um pouco mais interiorizado para depois a gente vir para a cidade, dificultou muito esse acesso ao rádio, e o que dificultou essa explosão no qual teve o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uma cidade litorânea, a grande cidade, uma cidade que já tem estabelecido também a Rádio Nacional ali dentro da sua cidade. Então, eu acho que isso dificultou um pouco para que a gente tivesse esse maior acesso aos nossos baluartes e a gente tivesse uma grande explosão. O que você acha? Como que você interpreta essa questão? Cara, a pergunta bem coerente e ele tem um viés muito grande. A gente tem que entender que o samba de São Paulo, por ele ser um samba de bumbo, né, que ele seja vinculado ao tambu, ele tem essa ruralidade dentro da questão musical. Ele também teve o viés de ser propagado aqui em São Paulo por uma pessoa que veio do interior, né? Ele teve a possibilidade de ter vamos dizer assim, uma maior explanação quando ele ganha a vertente por uma pessoa do interior, né? Essa pessoa, para quem não sabe, é o Moraes Sarmento, foi presidente da Federação das Escolas de Samba de São Paulo e um importante radialista vindo da cidade de Campinas. O Moraes Sarmento, para quem não conhece, ele é a pessoa responsável pela inserção do Viola Minha Viola, que é um programa que hoje o Rolando Boldrin tem uma outra versão, mas é igualzinho o Viola Minha Viola dos anos 80. Lima Duarte apresentou, Inesita Barroso apresentou junto com o Moraes Sarmento por um bom tempo. E o Moraes Sarmento, ele traz todos os elementos rurais para a divulgação maior na cidade de São Paulo. Ele se propagou como um pai do ruralismo, vamos assim dizer, né? Dessa sonoridade rural. Ele que trouxe a questão, por exemplo, se hoje a gente tem Leandro e Leonardo tocando aí, se a gente tem esses sertanejos, né, universitários, enfim, outras definições, é graças ao ímpeto do Moraes Sarmento de dizer, trago essa música para dentro das rádios de São Paulo quando ele aqui esteve. Se eu não me engano, ele trabalhou na Rádio América ou Rádio Nacional aqui em São Paulo. E ele trouxe essa música que ninguém ouvia. Era uma coisa vinculada ao interior de São Paulo. As pessoas não ouviam, a não ser as pessoas que participaram desse processo migratório, vindo do interior para São Paulo. Mas outras pessoas não. E ele traz isso para a rádio e, posteriormente, para a televisão. E um programa que, né, executou e ficou anos aí com grande sucesso. Mas antes do Moraes Sarmento fazer esse processo de propagação, nós tivemos esse processo de construção da música de São Paulo. E como esse processo chega, de que ponto ele chega aqui? Ele chega através dos trilhos de trem, cara. O caminho mais fácil de chegar dentro da cidade de São Paulo foi o Largo da Banana. Por isso que o Largo da Banana é considerado a matriz do samba de São Paulo, exatamente porque, imagine, todo o interior de São Paulo, todas as pessoas vinculadas ao interior de São Paulo trabalhavam com estiva, trabalhavam na linha férrea, num certo momento se concentravam no Largo da Banana, porque ele era uma espécie de um porto. E o que acaba acontecendo é o seguinte, o trabalho de estivadores que ajudaram a construir e levar à frente toda essa ideia em relação ao trabalho braçal, né, que muitas vezes era ligado ao próprio negro, e eles moravam ali naquela região da Barra Funda, era uma outra Barra Funda, não tem nada a ver com essa Barra Funda atual, acabou culminando e ajudando a fomentar o samba, né, o samba de São Paulo, porque o negro, muitos moravam ali, mas outros moravam em outras localidades, por exemplo, Baixada do Glicério, própria Bela Vista, né, na Bela Vista dos cortiços, não dos prédios de hoje, né? Alguns moravam na Zona Norte de São Paulo, Vila Maria, Casa Verde, sempre nas regiões mais próximas também das margens do Rio Tietê, também não eram tão distantes, né? E muitos moravam naquela região. E quando cada um fazia aquela reunião e vamos dizer assim, consumia, aprendia aquele ofício do samba, ele levava para outras praças e isso ia propagando, né? Foi uma propagação natural, só que assim, o samba se propagou, o nome de quem levou não, né? Ao mesmo tempo que o samba ele foi à frente, o legado do nome dessas pessoas não chegou ao mesmo patamar, ao mesmo limiar,
né? E quando o samba realmente, vamos dizer assim, entre aspas, o samba esquentou na cidade de São Paulo, aí você teve a contrapartida do poder público falar que era vadiagem, coisa de vagabundo, que era coisa ligada à pessoa que vivia na rua, enfim, gerando condições insalubres para que o samba realmente não continuasse, né? Como aconteceu com outros movimentos nesse país, né? Jongo, capoeira, né? Tem aí lá no Rio de Janeiro a Tia Seata, né? Foram movimentos que enfrentaram o sistema para poder resistir. O samba é um ato de resistência, diferente da vertente de onde ele esteja, seja na escola de samba, seja numa roda de samba numa pracinha, seja num projeto de samba numa grande casa, seja no teatro municipal, o samba ainda é uma resistência, né? Ele tem que lutar e existir sempre, não tem como. Ele vai viver nessa toada. Sem dúvida, e assim, acho que uma grande particularidade até que aconteceu um fenômeno no Rio de Janeiro, além da Rádio Nacional, foi que durante a era Vargas, o ministro da Cultura era Heitor Villa-Lobos, então era um dos grandes objetivos dele fomentar o samba, fomentar o carnaval como identidade nacional, e a partir do Rio de Janeiro. Então, foi até meio que natural esse fenômeno e essa explosão do samba carioca e não o samba paulista para essa época. Eu acho... Falei alguma coisa disso? Não falou não. E ainda tem um outro elo maior que acaba ajudando essa exploração e divulgação maior. Primeiro, Rio de Janeiro, cidade do império, né? Começa por aí. Segundo, nos governos da década, acho que da era Vargas em diante, a maior propagação e divulgação para turismo era o Rio de Janeiro. Belas praias, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, tal. Em contrapartida, você vendia o que era bonito. O que era bonito, comercialmente falando? Eram as praias, era a bunda da mulher na praia, era o biquíni, era o sol, era aquilo, só que você tinha uma outra parcela que estava se construindo. Eu até comentei esses dias no Twitter, num texto que eu fiz no meu portal no Medium, que é onde hoje aporta meus materiais, que nós temos, e comentei com amigos em relação a isso. Fiz um paralelo entre a Dona Irã, que gerou uma polêmica na escolha do enredo da Dragões da Real, e por que escolheram a Dona Irã ligada ao Corinthians, e no momento que eles citaram a Dona Irã, já liguei que não era a Dona Irã que eles estavam querendo falar. A Dona Irã que eles querem falar é sobre a obra, a construção da Dona Irã, a Dona Irã pessoa, não a Dona Irã corintiana, a Dona Irã torcedor, não, eles querem mergulhar sobre o Fabato, o Fabato, acho que é o Jorge que está lá, Jorge Silveira, eles querem mergulhar dentro das obras e construções musicais do Adoniran. Ele não está falando da pessoa propriamente dita Adoniran, torcedor corintiano roxo, tal, para ficar bem claro. Só que aí eu construí um paralelo entre Adoniran e Noel Rosa. O que diferencia Adoniran de Noel Rosa? É simples. Noel Rosa tinha um morro que o fomentava e o construía para ser Noel Rosa. Ele tem a boemia, ele tem o feitiço da vila, entre aspas, e o Adoniran. O Adoniran é um operário que cresceu dentro de uma comunidade, de várias comunidades, Braz, Moca, Bela Vista, que nós criamos um morro fictício para ele pudesse viver. Nós criamos esse morro. Não existe morro em São Paulo. Então, só aí já gera uma explicação bem crassa de como a popularização do samba no Rio de Janeiro é evidente e é algo comum, e em São Paulo não existe essa polarização, porque não tem morro. São Paulo tem extremos, ele não tem morros. O Rio de Janeiro, ele, além de ser mais compacto, entre aspas, ele tem muito morros intercalados. Então, o samba daqui continua ali, termina lá, passa para cá e ele vai gerando esse movimento. Eu estou falando do Rio de Janeiro, gente, não de agora. Estou falando do Rio de Janeiro da década de 70 e 80. Uma criminalidade também existente, mas uma quantidade menor, né? Não existia tráfico de drogas tão evidente assim. A droga da época era maconha, sabe? Não era cocaína, nada tão pesado assim. Então, nós estamos falando de uma realidade diferente. E na realidade do Noel Rosa, que é anterior a tudo isso, a essa polarização do samba, aí sim era mais boêmio e romântico ainda,
porque você pode ver pelas letras do Noel que é romantismo puro, falando de várias coisas, de mulheres, de relações, da própria Vila Isabel, gerando encantamento sobre a Vila Isabel, como se ela fosse a Nova Atlântida, sabe? E já o Adoniran, não, na sua linguagem ele fala das dificuldades do povo que acontecia aqui em São Paulo, da pobreza, de uma mulher que sofria, do sofrimento dele por torcer para o Corinthians, enfim, né, de perder a casa como saudosa maloca, né, de perder das pessoas perderem o seu... Ou seja, é mais perda do que romance. Então nós temos dois personagens caricatos que tratam do mesmo assunto, tema, que é o samba, mas de forma distinta, com uma realidade distinta. E isso impactou muito, por isso que a sua fala, Gui, é bem coerente. Ela não é fora, não, pelo contrário, ela é muito coerente. Nós tivemos uma construção em São Paulo totalmente abismal do samba. O samba aqui, ele mais lutou para existir e resistir do que no Rio de Janeiro, que foi uma absorção e falou, legal, isso aqui é a alma do carioca, é o samba, braços abertos, Cristo Redentor e vamos que vamos. Em São Paulo não tem Cristo, né? Paulo, nesses primórdios a gente não tinha nem o MASP, né? Exatamente. Parafraseando o Criolo, será que existe amor em São Paulo, então? Mais ou menos isso. Naquela época, para essa relação do samba, ele não era existente. Por isso que o Rio de Janeiro ele tem um viés maior. Exato. E assim, o professor Alessandro Dozeno, ele é muito feliz, né, quando ele fala que aí São Paulo, quando a gente já se estabelece aqui enquanto cidade, e nesse processo de industrialização que começa a se vir muitos imigrantes europeus para cá, isso até antes de Adoniran Barbosa, gera esse expulsamento, né, do povo preto do centro, né? Então colocam-se as margens, então com isso que se criam esses extremos, né, que a gente tem hoje, né, extremo leste, extremo norte, extremo sul, extremo oeste, e que são essas regiões que aparecem como os principais formadores dos sambistas, mas que aí é o que eu entro uma das partes mais interessantes que eu achei lá quando você foi lá nos nossos amigos do Pop de Samba Podcast, já deixar um grande beijo para essa rapaziada que eu adoro, que é a importância daquela região central para essa construção de samba em São Paulo, através dos engraxates, que muita gente, muito pouco se fala, a gente, enquanto sambista, de muito pouco se fala, até porque também tem muito poucos registros sobre isso. Né? Sim. Então, essa é uma das partes mais interessantes, cara. Existe uma frase do seu Fernando Penteado que ele fala assim, e ele faz um paralelo interessante para alguns controversos, para alguns polêmicos, mas de certa forma eu concordo. O negro, na sua formação, ele tem muito mais como função a oratória e o branco o registro. Por isso que a importância do branco na entrada dentro das escolas de samba. As escolas de samba, por muitas vezes, e aí eu vou chegar ao tema foco. Na chegada dos brancos às escolas de samba, ela ajudou a organizar e melhorar a administração de muitas agremiações que já estavam se perdendo, porque o negro tem como definição executar funções, conversar, falar e agir. E o branco, muitas vezes, principalmente nesse primórdio das agremiações, era de organizar, ajustar, fazer a parte administrativa das agremiações. Anos 70, 80, 60, as agremiações de escola de samba de São Paulo, elas usavam o pavilhão naquele ano e no mesmo ano elas desfaziam aquele pavilhão e usavam para o outro ano. Então não existe registro de pavilhões do ano anterior, a não ser o que você vê em foto. Você não consegue ter esse registro. Escola de samba não existe acervo, não existe um museu da escola de samba. E mesmo essa fábrica de samba que vão criar, ela vai ter pouquíssimo material. Que dizem, entre aspas, que terá um museu sobre e terá pouquíssimo material disponível. E duvido, e algumas pessoas que têm acesso a esse material vai querer grana em cima. Fato. E eu nem julgo, sabe? Não julgo. Até porque vilipendiaram essa questão e deixaram em aberto. E aí a gente perde exatamente nisso que você falou. Nós temos apenas a oratória desses negros que conviveram, e nesse caso, um único negro, que é o seu Carlão, ele está vivo, e outros mais novos, por exemplo, o Silvio Modesto, que eu conversei há tempos atrás, que também vivenciou essa época, viu essa época, vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, ele viu Oswaldinho Babão, que também viu essa sequência aqui em São Paulo.
E a importância desse núcleo, desse centro, para que pudesse fomentar as escolas de samba e fomentar o movimento negro, ele é de extrema importância. Porque tem pessoas hoje que passam ali pela Rua 15 de Novembro, a Rua Direita, entre outras travessas ali do centro, e nem imagina que muitas das escolas de samba, ou muitas das reuniões de escolas de samba, começaram naquele terreno, em pequenos diálogos entre engraxates, entre batucadas após um trabalho e outro da Bolsa de Valores, que era o que existia na época. Né? Era o banco da cidade de São Paulo, né? O Banespa, que na época da hoje Santander, e a Bolsa de Valores. Eram os dois prédios mercantis maiores da cidade na época, que geravam maior volume de pessoas, tudo mais, e onde eles tentavam ganhar o quinhãozinho para levar para os seus extremos. Eu participei em 2018 da pesquisa do livro Protagonismo Negro na Cidade de São Paulo, publicado pela editora Sesc e escrito pelo Petrônio Domingues. E quando eu recebi o convite, eu fiquei primeiramente surpreso, porque é um caminho diferente, e a gente vê onde o nosso trabalho acaba chegando e de qual o tamanho da dimensão que ele chega. E automaticamente, quando eu entendi qual era o tipo de fala que eles queriam falar sobre as pesquisas, eu particularmente participei da parte mais ligado ao Camisa Verde e Branco, né, mais ligado ao seu Dionísio Barbosa e toda a formação do Camisa, mas conseguia participar de algumas ações. E na leitura depois do livro, que eu recebi como presente, eu percebi que realmente essa fala era pertinente. Era uma coisa que eu já imaginava, mas se tornou pertinente. Nós temos uma espécie de construção de personagens ali, para quem gosta de quadrinhos, Marvel, essa coisa, parece meio que uma equipe de Vingadores, sabe? De Vingadores do samba, entre aspas. Eu até brinquei isso com o Fernando Penteado sobre essa questão, porque são pessoas cardeais, são personagens cardeais que ajudaram a polarizar. Xangô, a Madre Eunice lá embaixo na Lava Pés, né? A gente tem esse costume de falar lá embaixo como se fosse perto de casa, lá na Lava Pés, sabe? O seu Simval no Cambuci, poxa, o seu Nenê lá na extremo leste, que era considerado Vila Matilde, que era longe pra caramba, uma outra cidade. E você vê a importância dessas reuniões do trem, da importância da linha férrea na construção do samba de São Paulo. A linha férrea é totalmente importante. O samba de bumbo, o samba do interior, chega por onde? Pelo trem. As pessoas que fomentam e levam essa construção do samba para outras localidades trabalhavam no trem. Quando eles amadurecem, vão trabalhar como engraxates, muitos deles vão para o centro da cidade através do trem. E o trem leva essa ideia do samba para outros polos, né? Como o seu Nenê levou, como o seu Leandro depois levou para Itaquera, né? Você vê que a linha férrea, o transporte público, porque o centro da cidade ele é o grande termômetro para as escolas de samba de São Paulo. E o Vai-Vai hoje é o quilombo de resistência dentro desse centro de São Paulo, um centro que já teve Paulistão da Glória, né? Já teve o próprio Império do Cambuci, a própria Lava Pés, outra, Fio de Ouro, que também foi de lá, entendeu? E, assim, teve outras escolas até que nem chegaram tão longe, mas que tiveram ali no seio do centro de São Paulo essa importância. E por que, assim, o que você acha, Dinei, que mesmo hoje com tanto acesso à informação, com tanta riqueza, até riqueza de detalhes mesmo da história desses nossos grandes baluartes aqui em São Paulo, tudo ainda é muito pequeno? Por que a gente não conta mais essas histórias, não canta mais essas histórias? Porque vira e mexe, a gente vê Rio de Janeiro fazendo grandes homenagens aí para Roberto Ribeiro, para Candeia, Cartola, seu Nelson Cavaquinho. Lógico, são merecidas, são grandes gênios da nossa história do samba, mas aqui em São Paulo, nosso movimento praticamente não, é zero mesmo, para homenagem para Geraldo Filme, seu Ideval Anselmo, Madrinha Eunice, que não era compositora, mas era uma das nossas referências, seu Toniquinho Batuqueiro, Talismã, essa galera. Por que você acredita que mesmo ainda hoje, a nossa história ela é relegada? Cara, eu vou parafrasear algo que me passaram nesse meu último material de pesquisa, que foi sobre a Teresa Santos. A Teresa Santos, para quem não sabe, ela começou essa ideia na minha mente por um incômodo. Foi um incômodo bem característico e um diálogo. Eu assisti, como todos assistiram, o documentário Amarelo. E eu tenho uma amizade com o Evandro Fiotti, que é irmão do Leandro Emicida.
E eu terminei de assistir, eu falei, olha, vocês estão de parabéns, mas o material está 98, 99,9. Aí ele perguntou por que o material está 99,9. Eu falei, como você fala de Angela Davis, fala de fulano, de Beltrano, e vocês não falam da Teresa Santos? Eu falei, você quer falar de movimento negro e não falar de Teresa Santos, é como você fala do samba do Rio de Janeiro e não fala do Candeia. Você fala do quilombo, do Candeia, e não falar do próprio Candeia. Não tem muita lógica. A Teresa Santos é uma personagem importante em todos os aspectos da construção de escolas do Rio, por exemplo. Ela é uma mulher, ela foi o primeiro departamento feminino dentro de uma escola de samba, aconteceu pela Teresa Santos na Mangueira. Na época que passou o Heitor Oiticica pela Mangueira, no Rio. Aí ela vem para São Paulo e começa a inserir algo que o Carnaval de São Paulo não cantava, ou não contava. Enredos como Visungo, Malungos e tantos outros enredos afros que Mocidade Alegre apresenta, Embaixada de Bamba, Embaixada de Bamba e de Samba, são pesquisas da Teresa Santos. E não tratam ela da mesma maneira. Levam pelo lado político, militante, negro, tal. E foi nessa vertente que eu criei o material sobre a Teresa Santos. E o maior presente que eu ganhei, vários, muitos, ainda ganho. Além de reconhecimento, que eu não me perco a isso, eu não me prendo a essas questões. Eu tenho uma frase que eu até citei no pessoal do Papo de Samba, e eu vou repetir aqui, porque é uma frase que, para mim, virou, cara, sei lá, virou um mantra. A primeira frase que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o ex-presidente de Cabo Verde mandou um e-mail para mim, me parabenizando pelo material, porque eu tinha solicitado ele para que participasse do material sobre a Teresa Santos, senhor Pedro Pires, perdão. E ele agradeceu, falou que tinha poucas lembranças sobre ela, mas deixou uma mensagem para mim. Enquanto o leão não contar as suas histórias, as glórias vão sempre para o caçador. Enquanto as pessoas que vivem, participaram de vários processos, principalmente nos anos 70 e 80, do Carnaval de São Paulo, não contarem as suas histórias, quem vier depois vai contar do jeito que quiser. Seja ele oral, seja em vídeo, seja em livros. O brasileiro, no geral, ele já tem uma certa dificuldade com leitura. Ele não faz leitura. Dificilmente ele faz leitura. Eu tento fazer os meus textos mais sucintos possíveis. Se eu fosse colocar tudo que eu quero, meu Deus do céu, dá 3 páginas para ler uma paradinha, sabe? Um episódio, vamos assim dizer. E eu tento ser o mais sucinto dentro das histórias. Mas as pessoas não leem nem o que está na frente da página do UOL. Cadirá ler alguma coisa vinculada à escola de samba. Eu penso assim, não precisa guardar o meu nome. Precisa guardar o nome de quem eu estou escrevendo. Tudo que eu construo é para ser atemporal, ou seja, transcender a minha passagem física nesse plano terreno. É para ficar para os próximos, para quem for seguir, para quem for à frente. E encontrar em alguma rede social da vida, algum, sei lá, Google que existir daqui 2050, e jogar o nome dessa pessoa ou procurar algo do tipo e vai achar esse material lá perdido nos sarcófagos da internet, sabe? O Abandone o Eire da internet, vai estar lá esse material. Como vai estar o meu podcast, vai estar o seu, existir outras coisas até lá. E isso vai acabar mudando muita coisa. Mas é essa parte importante. Eu sinto que... Qual que foi a contramão do negócio aqui em São Paulo? No Rio de Janeiro, você tinha o Sérgio Cabral, cara. Você tinha o Hermínio Belo de Carvalho para escrever, entendeu? E aqui em São Paulo, você tinha quem? Quem com interesse para o samba? O Marco Aurélio Jangada, que foi outro que eu escrevi, foi a mesma inquietude. Eu fui procurar coisa sobre a Jangada e o falecido Dorinho Marques, que Deus o tenha, fundador do Barroca Zona Sul, trabalhou comigo na revista Sampa, também mantendo essa chama, essa vertente. O Dorinho, todos os dias, cara, ele pegava o perfil dele no Facebook e colocava lá um personagem da música brasileira, Agostinho dos Santos, perdão. Pum, quem é Agostinho dos Santos? Contava a história. Candeia, Cartola, todo santo dia ele fez até ele morrer, cara. Colocou vários artistas lá, várias histórias, e contou até passagens que ele viu
Por exemplo, o Djavan Sem Fama aqui em São Paulo, tocando e ouvindo música nos bares, contou várias coisas, sabe? Contou várias histórias, e ele fez isso. E aí você olhava para essa vertente dentro do samba e não encontrava isso. E aí um dia, eu conversando com o Dorinha, ele falou assim, cara, eu queria muito escrever sobre o Jangada, mas eu não encontro nada, cara. E eu, caramba, também. Quando eu terminei de fazer Teresa Santos, no mesmo dia, cara, publiquei, entrei no Facebook, compartilhei, apareceu a filha do Jangada, cara, uma postagem na primeira da aclimação. Aí ela leu o que eu tinha escrito. E aí eu falei assim, nossa, ela falou assim, eu sou filha do Jangada. Eu falei, mentira. Aí ela falou, meu nome é Bárbara, eu sou filha do Jangada. Eu falei, não creio. Ela falou, eu já li várias coisas suas, mas não consegui achar seu contato. Eu queria que você escrevesse sobre meu pai. Aí eu virei para ela e falei assim, você não vai acreditar, em fevereiro desse ano eu perdi o Dorinho Marques. Ele passou mais de 5 anos procurando alguém que pudesse contar sobre seu pai. Eu falei, eu faço questão de escrever sobre ele. E aí tá mais uma pedrinha, mais um registrinho lá na rede, que é o documento Marco Aurélio Jangada. Eu acho que não basta ser só eu. Não basta ser só a minha madrinha, que é a dona Maria Aparecida Urbano, a dona Olga, que também já escreve. Tem outras pessoas, cara, até dentro do próprio samba, que tem essa habilidade com literatura, até melhor do que eu, cara, para fazer essas paradas. Eu não me sinto o precursor. O precursor de uma... O único que eu posso falar assim, que eu posso falar, e eu vou fazer questão do seu canal de falar, que as pessoas nem sabem, mas muitos já compartilharam material graças a esse cara. E eu fiz num texto do SZD, eu acho que foi no documento do... rapaz... do Walter Guarilho, do Rei Louco. Eu fiz questão de citá-lo, que ele merece isso, tá? Ele merece porque muita gente hoje tem Spotify. Para quem é da geração Orkut, sabe muito bem que tinha que fazer download. Existia um cara existe, chamado Robson Reis. Ele tinha um acervo de LPs e ele transformou os LPs em MP3. Se hoje a gente tem os MP3 dos Sambas Enredos, foi o senhor Robson Reis, cara. Ele que foi lá, pegou os arquivos, transformou ele em MP3 e colocou no SoundCloud na época, velho. Vixe, no Forshared, ele colocou isso, multiplicou e foi para tudo que é lugar. Depois o nego foi fazendo sua versão, colocando lá e tal. Mas o precursor disso aí foi o Robson Reis, cara. Se não fosse ele começou a plantar essa ideia lá atrás, porque a gente nem ouvia esses sambas, não conhecia, cara. Se você não tinha LP, nós estávamos numa transição de CD, DVD, mudando tudo, entrando essa ideia de MP3, fazer um download, demorava uma vida para baixar a música, cara. E a gente não tinha essa realidade. Aí quando a gente gostava, consumia samba, consegue fazer um acervo, putz, eu torço pro vai, sei lá eu, monto o acervo de tudo da minha escola, se você tem esses arquivos hoje de MP3, você agradece o Robson Reis, cara. Que ele foi lá com o Luizinho Tamborim, que faz vídeos sobre o vai-vai, mostrando momentos da bateria dos anos 70, 80. Cara, tem muita gente que tem coisas e coisas do carnaval guardada aí. Tem muita coisa do carnaval de São Paulo para ser contada. Mas falta leões contarem essas histórias. Eu, na minha humilde interpretação, deveriam sim os baluartes contar as suas histórias. Ainda temos uma embaixada do samba paulista, ainda temos baluartes vivos. Tem muita história aí para ser contada, muita coisa a ser contada. Apesar da pandemia, apesar das muitas perdas, eu nunca vi tantos velhas guardas partindo aí, e isso entristece bastante, que a parte que me dói é essa, você não conhecê-los a tempo de registrá-los. Eu sinto muito essa falta, o Dinei. São muitos registros que acabam se perdendo, né? Conversando com o Tadeu Caçula aqui, ele fala que a galera é muito ainda na cabeça, a gente não tem muita coisa escrita, né? Então, a minha grande referência literária, assim, para o samba de São Paulo, sim, sem dúvida, é o professor Alessandro Dozena, que a gente já teve a honra de ter aqui, e ele traz esse registro, então ele ter conversado e escrito com o seu Carlos Peruche, com o seu Fernando Penteado,
com outras pessoas ligadas aos sambas rurais, samba de bumbo, isso é muito importante, porque a gente deixa registrado essa história, essa importância, né? Então, e essa é a grande dificuldade que eu encontro nas pesquisas enquanto samba paulista, não só ligado às escolas de samba, porque no Rio de Janeiro são incontáveis os números falando sobre Cartola, sobre Nelson Cavaquinho, sobre Candeia. Só que eu também vejo a dificuldade que ninguém mais se fala de Roberto Ribeiro, que é um dos maiores da história do nosso samba. Sim. Então, essas histórias a gente precisa, a gente enquanto pesquisadores, você enquanto escritor, vou escrever meu livro ano que vem, pessoal. A gente tem sim que fomentar toda essa galera, tem que sim relembrar esse pessoal que veio antes da gente, que pavimentou esse terreno, para que quando a gente chegasse para essa explosão dos anos 90, teve, sobretudo aqui em São Paulo, né, que é o grande polo de todo esse movimento que muitas vezes o próprio samba negligencia esse movimento, que é um movimento de total importância para a gente, enquanto sambista, tá ouvindo samba até hoje, porque também, se não fosse essa galera dos anos 90, talvez o samba cairia como se fosse um tango, cada vez mais ser música regional, o samba, se não fosse essa magnitude que o samba teve, por conta desses jovens, a maioria deles pretos, periféricos, pobres, e que se acenderam socialmente através da música, impulsionado por toda uma indústria fonográfica e por a inteligência de um cidadão chamado Luiz Carlos. Eu acho que é o grande percussor disso daí, é o Luiz Carlos, lá no Raça Negra. Então, é de suma importância que a gente também fale dos anos 90, não somente no sentido musical da história. O aspecto social, que toda essa contribuição que veio trazida ali pela galera de fundo de quintal, que é a grande referência para esses grupos, que é usada aqui em São Paulo, mesmo sendo os morros das periferias ao centro, e que faz com que a gente tenha toda essa magnitude de samba que a gente tem hoje. Por mais que o pessoal fala que o samba está em baixa, não, o samba não está em baixa. O samba se mantém sempre linear. Às vezes ele vai para cima, mas só que ele é linear. É que o que acontece muitas vezes com o samba, e até por entendimento, o samba ele se modificou, né? Ele perdeu elementos essenciais do samba. E aí eu entendo muitas vezes essa fala. O samba ele não tem mais prosa nem poesia. O samba hoje, resumidamente, é traição, dor de corno, separação, é aquilo outro. Virou banal. Ele não conta uma história. Ele conta uma história de pessoas que estão vivendo aquela situação. O pegou minha senha no TikTok, entrou no sei lá onde, não sei o quê. Muitos artistas de renome estão indo por esse caminho. E compositores também, lamentável. Quem tem existe um grupo, vamos ser sinceros, existe um grupo de compositores que os artistas só gravam esses nomes. Não grava samba de mais ninguém. Então, você pode ser um baita caneta da periferia que escreve um Machado de Assis, meu amigo, que não vão te gravar. Não vão. E não vão nem te dar viés. É a realidade. E acontece muito. Falo porque de outro caminho eu também faço parte de grupos de compositores, 2, um em Santos e um em São Vicente, Baixada Sambista e o Samba Sem Teto. Um dos grandes compositores da Baixada Santista, que é o Jorge Sargento, às vezes para gravar um samba era um sofrimento sem fim. E tem muito samba do Jorge Sargento, como o do Ademir do Vai Vai, da famosa dupla Ademir e Nadão, que são meus amigos, Nem Melodia, entre outros nomes. É um sacrifício para colocar uma música. Uma música da Ademir que é cantada até hoje é Menina de Aruanda, e tem gente que nem sabe que é a composição dele. Pensa que é alguém do Rio de Janeiro que compôs. O grande problema de São Paulo, nessa transição de 90 para cá, foi exatamente essa mudança da forma com que se escreviam os sambas para essa atualidade de hoje, para essa realidade. Se você pegar, não tem nem comparação que era feito até pelos próprios artistas que estão aí hoje.
até pelos próprios artistas, Salgadinho, entre outros aí, que também compõem e cantam as suas canções. Não há como comparar. O que ele escreveu nos anos 90, ele hoje entende, não digo o Salgadinho, pessoa, digo mercado fonográfico. Entende que isso não é vendável. Que este formato de canção não é vendável, porque as pessoas não vão escutar. Como você quer ditar algo se você nem colocou algo à frente? É tão surreal a situação, né, que se você pegar... E assim, um dia, se você pegar aquela letra do Péricles, se eu largar o freio, é absurdo. Aquela letra absurda. Fala de uma coisa, denegrindo a mulher, e as mulheres cantam. É tão surreal o ponto que nós chegamos como sociedade. Como você vai cantar uma coisa que está denegrindo você, e você achar legal e bater palma se eu largar o freio? Não dá. É fora do contexto. Se você... para tudo que a mulher briga hoje, para tudo que ela luta, é a mesma coisa você fazer uma música contra o gay e o gay começar a cantar. Não tem lógica. Não tem lógica, gera muita incoerência. O processo samba em São Paulo, samba que eu digo fora escola de samba, começa exatamente por uma pessoa ligada à escola de samba, que é o Carlos Alberto Tobias, na Rua do Samba, nos anos 80, quando ele traz Almir Neto, que morava aqui, o Zeca Pagodinho, o próprio Fundo de Quintal, o próprio Roberto Ribeiro. Tem uma foto icônica de um show do Roberto Ribeiro na quadra do Camisa Verde e Branco, que está na quadra, vou repetir, quadra do Camisa Verde e Branco. Nessa foto você tem o Roberto Ribeiro no palco, você tem a Gal Costa na parte de baixo, você tem o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande e o Gonzaguinha, na quadra do Camisa Verde e Branco. Camisa Verde e Branco, ele era uma escola que ela transcendeu o horizonte. E eu não sou torcedor do Camisa, tá, gente? Mas ela construiu um elo de ligação, como o Vai-Vai também conseguiu construir, como a Mangueira também conseguiu construir, que extrapola qualquer coisa, cara. Naquele período, extrapolava qualquer esfera, porque você viu um jogador de futebol, um artista super renomado, assistindo um show numa quadra de escola de samba. E sem esse negócio de 50 mil segurança, segura daqui, não, cara, assim, socializando, sabe? Surreal. Esse fenômeno que acontece da Rua do Samba, que leva multidões para a Rua do Samba na Barra Funda, que era pertinho ali da Conselheiro Brotero, ali na região, Rua Barra Funda, que era pertinho do Lago da Banana, ela fomenta de uma tal forma que leva o samba para o rádio. E aí você vê a minha amiguíssima Claudinha Alexandre, depois, minha irmãzona, que Deus tem em bom lugar, Leite Xavier, você vê outros nomes, Patrícia Liberato, que veio também nessa esteira, e outros nomes que vêm fomentando e construindo musicalmente, e nomes não só femininos, mas também masculinos. Não vou ser injusto também, mas citei elas porque elas se tornaram pessoas de relevância dentro desse meio, em rádios que nem tocavam samba, com o Band, talvez Pan, né? Começa a fomentar esse negócio e, começa a tocar samba. E aí entra o Luiz Carlos com Raça Negra, vem o pessoal do Grupo Raça, né? Vem Só Preto Sem Preconceito, Redenção, Relíquia, Gamação, Arte Popular, com Leandro Learte, e vem uma esteira sequencial, Catinguelê, Sensação, ou seja, começa a fomentar essa parada. E outros grupos também que também de relevância, Cravo e Canela, né? Enfim, não vou ser injusto, tem muitos grupos que poderiam ser citados, entendeu? Você vê lá o Polengue, com o pessoal também fazendo samba pra caramba nesse período, sabe? E vem muita coisa construindo para depois vir essa nova vertente, que aí você começa com Pedido Bis, Pique Novo, Exalta, tal, mas que pegaram essa esteira. Eu acho que o início dessa transição maior chama-se Negritude Júnior. O Negritude Júnior, para nós aqui em São Paulo, ele fomentou essa parada assim de uma tal forma que ele era periférico, extremamente periférico. E ele ganha o festival no Camisa Verde e Branco, no qual eu estava, por sinal. Ele ganha esse festival que teve abertura com o show do Bira do Cavaco. Ele ganha esse festival com todo mundo cantando uma música que era do Grupo Sensação, de um amigo meu também, que hoje não compõe mais sambas, hoje ele é evangélico,
tal, ele não compõe mais, e os primeiros sucessos do Negritude são composições dele. E, cara, é sensacional esse fenômeno Negritude Júnior, porque ele expõe uma realidade que ninguém conhecia. Ele fala, olha, rapaziada, onde vocês são? Carapicuíba. Onde é Carapicuíba? Não, você sabe Osasco? Aí você pula umas estações para lá e chega na gente. Nós estamos aqui atrás de todo mundo, mas nós fazemos isso aqui, ó. E maximiza, explode, cara, como se fosse um artista americano, cara, o Jay-Z, sei lá, cara. Lógico, com proporções diferentes, retorno financeiro totalmente diferente, o Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas em relação à exposição comercial, ela toma um boom, e nessa esteira vem arte popular, vem todo mundo, e fomenta, começa a trilhar colocar essas pedrinhas, né, no caminho, para chegar hoje, Thiaguinho e esses outros homens que nós temos aí. Mas esse fenômeno do samba de roda, da roda de samba, começa ali nos anos 80 na Rua Barra Funda. E depois, mais para frente, com o Tadeu Caçula, que é meu parente, meu primo, Tadeu Caçula, André Pantera, meu tio, e Emerson Urso, Dicuan e toda aquela galera, quando eles juntam ali na Rua Zilda, na quadra do Vasco da Gama, ali na região do Parque Peruche, quando eles se reúnem, começam a fazer as rodas de samba ali começa o fenômeno que hoje nós conhecemos como rodas de samba. Não existia samba do trabalhador, não existia nenhum fenômeno de samba, nem São Paulo, nem Rio. Eles começam a fazer esse movimento, começam a divulgar esse movimento, que é o Clube do Sambista, e nesse fenômeno eles começam a visitar outros estados. E nessas visitas começa a plantar sementes. E posterior ao Clube do Sambista, aí vem samba do trabalhador, samba do pedra de não sei o quê, samba de não sei o quê. E aí, meu amigo, quando no Rio de Janeiro começa esse fenômeno, São Paulo automaticamente é ultrapassado, porque o Rio de Janeiro tem mais relevância. Um Zeca Pagodinho, por exemplo, e não criticando, ele toca lá por R$5, R$10. Faz show em casa por R$10. Aqui é 50, 60, 80 pau, 120. Não é crítica, é porque São Paulo eles consideram como caça-níquel, onde ele pode ganhar o dinheiro dele. E no Rio de Janeiro ele ganha mais barato. E não é só o Zeca, outros homens também. Só que é uma questão cultural. No dia que São Paulo valorizar os próprios artistas aqui, porque você não vê... Você quer ver um exemplo? Você não vê um Magno, você não vê os pretos tocando no Teatro Bradesco. Você não vê os caras fazendo uma roda de samba no Teatro Bradesco. Nem o Leandro Learte, que é daqui, não faz lá. Mas você vê, e nada contra, o Dudu Nobre fazendo show lá. Você vê o Martinho da Vila fazendo show. Você vê o João Martins fazendo show lá. Mas você não vê o nosso aqui. Nós mesmos não fazendo isso. É um processo cultural de São Paulo, cara. Nós mesmos não fazemos esse movimento. Essa é a parte ruim. Mas a sua fala é certa. O Luiz Carlos, Raça Negra, só que ele levou além. Ele tirou daqui, levou internacionalmente. Porque ninguém fazia show de samba em Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Os caras foram, cara. Abriram caminhos. Depois foi Sensação, depois foi um monte de gente, cara. Mas quem abriu os caminhos foram eles, cara. Merece aplauso. Você traz as reflexões muito importantes, sobretudo Negritude, sobre essa questão do botequim do camisa. É uma outra falta que eu sinto. As escolas de samba fazerem esses festivais iguais tinham o botequim do camisa. E que hoje é difícil uma escola de samba manter uma roda de samba. Aqui na minha Vila Maria, graças a Deus, ainda tem o nosso quintal da vila aos sábados. Mas é muito difícil uma escola de samba manter uma simples roda de samba. Que está ali para partilhar. Eu acho que esse descolamento das escolas de samba também ajudou muito com o enfraquecimento das próprias escolas de samba aqui em São Paulo. Porque hoje a gente não tem mais o que acontecia, um fenômeno, vou colocar 20 anos atrás, pode até ser um pouco mais, do cara, eu sou tal escola. Ela passeia por todas as escolas e não tem uma que ele defenda, não é como no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda mantém essas rodas de samba nas escolas de samba. Então, eu acho que é a hora
agora que tem essa pandemia, a pandemia teve que fechar, acho que o pessoal ficou recluso. É um momento bom para as escolas repensarem culturalmente qual que é o papel, de fato, delas dentro da história. Porque Concordo. Vila Maria de 54, o Vai-Vai 30 e poucos, desde a época de Cordão. Isso. O Camisa 20 e poucos também, desde a época de Cordão. Você tem o Lava Pés, que é a escola de samba mais antiga em atividade. Tem o Mocidades, tem o Rosas de Ouro, o Império. O Império ainda mantém as segundas-feiras, a segunda sem lei, na última segunda do mês, que faz a roda de samba. Mas, culturalmente, qual que é o legado que vai deixar para a história? Você citou um tema, um assunto que é muito pertinente. Esses projetos no qual também eu estou, por exemplo, como Samba Sem Teto. Samba Sem Teto é um projeto de São Vicente. Cara, eu fiz parte do Baixada Sambista, que é um projeto do Alexandre Cortez, do Grupo da Melhor Qualidade, e um projeto super bacana. Eu sou o único representante da cidade de São Paulo no projeto. Todo mundo é de lá, a maioria, e tem mais 2 amigos, o Dodô e o Toninho, que são do ABC, mas de São Paulo, capital, só tem eu. Em São Vicente, a mesma coisa, eu sou o único, eu e o Emerson Urso, que é o padrinho do projeto, estamos aqui em São Paulo, a maioria da galera é de lá de baixo, e lá tá o Ademir, lá tá o Ney Melodia do Rosas de Ouro, cara, compositor, ganhador do Samba até que é sábado, esse enredo é dele, que foi campeão no Rosas de Ouro. O Ademir, tem vários sambas campeões do Vai-Vai, que é de composição de Ademir e Nadão, tem um monte, né? E eles estão lá. E a falta desses projetos aqui, que nem acontecia até no próprio Peruche, que existia, no Peruche tinha o projeto Cartilha de Samba, que depois foi desativado, as alas dos compositores que não compõem mais nada, né? Os compositores não têm rodas, não têm fenômenos dentro da quadra, eles correm muito de contrapartida de outros fenômenos que já aconteceram no Carnaval de São Paulo. Eu vou contar uma história para ti, que quem me dividiu também foi o seu Fernando Penteado. Num determinado momento, o Geraldo Filme, ele estava junto com o Plínio Marcos, fazendo Nas Quebradas do Mundaréu, e fazendo alguns shows particulares e algumas coisas, tal, alguns eventos aí para tentar ganhar um caraminguai para pagar suas contas. E num determinado show, aqui em São Paulo, no mesmo dia ele teria uma roda de samba no Vai-Vai, por volta de 1h e tal. Que era uma roda de samba, arregada a carne e tal, bom, enfim. Só que aí, era uma roda que começava meio do nada, tinha o Geraldo, tinha um outro sambista, o Oswaldo da Cuíca e tal, uma roda que era meio dali do pessoal ali. Só que aí o Geraldo Filme veio do teatro com Plínio Marcos e tinha recebido alguns convidados ilustres. E o pessoal tava com fome. E falou assim, vai ter uma roda de samba lá no Vai-Vai, vocês estão com fome, vai ter carne, vocês querem ir lá comer? E aí o pessoal foi, mas parece que o Plínio Marcos não foi, o Jangada também não foi. Porém, nessa barca que chegou lá, nessa roda de samba humilde, chegou nada mais nada menos que Clementina de Jesus, cara. Ele estava aqui e foi com ele assim, e o pessoal se assustou, cara. E aí as pessoas iam passando na rua, que era gratuito, na sede do Vai-Vai, ali onde é até hoje. As pessoas foram passando na rua e é a Clementina de Jesus, cara, um eco fora do comum. Quando ela começou a cantar, cara, aquilo começou a encher de uma tal maneira que quando viu tinha mais ou menos 2, 3 mil pessoas na rua, cara. Porque ela estava no auge e as pessoas foram ouvindo, conheço essa voz, tocando no rádio e tal. E aí chegou lá, olhou, viu que era Clementina, os caras tiveram que fechar, limitar espaço, porque viu um monte de gente. E aí você teve uma roda super especial, com Geraldo Filme, Clementina de Jesus, Oswaldo da Cuíca e outros, Taidão, outros nomes, cara. Só que essas rodas começaram a ficar muito famosas no Vai-Vai. E aí tinha um menino que sempre estava na roda e pedia a sua vez. E nunca deixavam. Num determinado espetáculo, o Geraldo Filme não conseguiu aparecer na roda a tempo. E aí fica aquele negócio de pega o microfone daqui, um canto, deram o microfone para esse rapaz e falaram assim, então canta aí. E ele cantou, se eu não me engano, Noite Ilustrada, cara. Puta do vozeirão. O nome desse cara era Chuveiro, que se transformou no intérprete do Vai-Vai. E o Chuveiro é tio do Leandro Learte e do Evandro. E ele acabou se tornando, através desse fenômeno, dessa roda de samba,
as vozes aparecem ali. Como acredito que com o Luiz Felipe agora no Vai Vai também foi esse processo, porque eu já conheci o Luiz Felipe lá do Lava Pés. Conheci o trabalho dele, não conheci a pessoa dele. Tive contato rapidamente com ele, nunca conversei com ele pessoalmente. Nunca conversei pessoalmente pós-apuração, que a apuração eu conversei na última apuração aí do Carnaval, conversamos, né? Eu trabalhando na revista Sampa, conversei, mas particularmente não. Mas já conheci o trabalho dele na Lava Pé já. E esse fenômeno só acontece, essa propagação, esses novos nomes, como aconteceu com o meu mano, meu irmãozão, Celcinho, né? Que todo mundo viu o Celcinho aqui, mas o Celcinho começou na comunidade Unidos de Mirim, onde eu desfilei lá na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, e o Celcinho com 16, 17 anos no carro de som, eu desfilei em ala. Depois ele vai para o Unidos do Peruche, estudamos na mesma escola, tal, e ele transformou no cara que é meu irmãozão, eu tenho muito carinho por ele, e ele da mesma forma por mim. Só que ele começou nesse processo também, dá uma oportunidade, ô tio, me dá a chance aqui, ó, tenho água para você, deixa eu cantar um pouquinho. Se não acontecer esses fenômenos, você não tem. Vou gerar aqui um ponto de reflexão, Vaguinho. Dentro dos processos numa escola de samba, para quem vai ouvir, aí vocês reflitam aí, qual que é o processo, qual que é o campo mais fácil de você ter uma transição ou gerar um novo profissional? Carnavalesco? Carro de som? Vou dividir nos dois, não vou nem estender mais. Vocês acreditam que seja carnavalesco ou carro de som? Qual que é aonde vocês acreditam que gere um novo profissional? É muito mais fácil você encontrar um carnavalesco do que você encontrar um intérprete. Observe os carros de som do Carnaval de São Paulo e vejam quantos são daqui, São Paulo. Igualmente é carnavalesco. Não está gerando novos. E outra, quando eu digo vozes únicas, porque hoje carro de som tem até 3 intérpretes, 4, um intérprete com 6 apoios. Não tem nada contra, cada um, ele que vai gastar a voz dele, ele sabe a maneira com que ele vai lidar com isso. Só que ainda vem de uma geração que o cara segurava o microfone sozinho. Eu vi isso, ninguém me contou, eu estava lá e vi. Eu vi Eliana de Lima segurar o microfone sozinho, eu vi a Armanda Mangueira segurar, eu vi, nossa, Zé Maria, do Peruche, segurar o microfone sozinho, o próprio Dorinho Marques, no carro de som, na Barroca, a Bernadette cantar sozinha, entendeu? Hoje o cara precisa de 6, 7 apoios. É opcional, cada um sabe o que faz. Existe técnico de voz, existe aquilo, coisas que na época nem existia. O cara tinha que fazer ali um gargarejo, tomar conta da voz uma semana antes e soltar pau ali na avenida, entendeu? Poupar a voz em ensaio, não tomar friagem, cortar o Danone do Aloysio Chulapa, entendeu? Enfim, táticas, cara, para o cara poder executar o seu melhor na avenida, né? Porque o grande momento do sambista é os 45 minutos, mas aí eu vou ali com o seu Carlão do Peruche. Não tem mais nada depois disso. 45 e acabou. Carnaval se resume a isso? Interrogação. Exatamente. Acho que esse aí vamos encaminhando aqui já para os nossos momentos finais. Mas vale essa reflexão, sim. Eu acho que as escolas de samba têm um papel primordial para essa construção cultural que é o samba, que desde os seus primórdios, né? Então, se a gente for falar desde lá da Deixa Falar, o seu Ismael Silva, né? Então, a gente começa e que foi justamente para isso que elas foram criadas, para ensinar samba. E quando as escolas de samba passam a... Posso estar sendo leviano no que eu vou falar, mas é uma impressão de quem está de fora, quem não faz parte de uma agremiação. Mas quando as escolas de samba passam a visar a lucratividade, o comércio, elas deixam de ser cultura. Então, acho que o ser daquele grêmio recreativo, cultural e social, acho que o ser já não faz mais tanto sentido para estar ali. Então, eu acho que cabe a nós também, enquanto adoradores de samba, para quem gosta de samba, a gente também soltar essas ideias para frente, empurrar essas ideias até que elas cheguem nas escolas de samba. Como eu falei, não é puxa-saquismo da minha Vila Maria, da escola de samba, qual eu torço, do meu bairro, mas a gente mantém essa roda de samba. E eu já tive a oportunidade de falar para pessoas de dentro da escola a importância dela, culturalmente falando.
Não é porque o pessoal do Quintal da Vila se tornou um grupo. Os caras levaram o nome da nossa escola de samba lá para o Cacique de Ramos. Os caras tocaram lá no Cacique de Ramos. Isso é muito importante culturalmente, esse intercâmbio de informações é muito relevante, cara. É muito importante para que a gente consiga manter a nossa cultura de pé. Então, vale muito esse registro, vale muito essa informação que volte, que retorne os botequins do caminho. Na verdade, que volte os botequins de maneira geral, né? E que as agremiações... sabe o que eu acho engraçado, Wagner? Eu sei que a gente está chegando na reta final, mas o que eu acho engraçado dentro dessa fala, e essa fala é muito pertinente, cara, você não sabe como foi assertivo. A quadra da escola de samba, a escola de samba em si, ela é a maior ferramenta cultural desse país, a maior ferramenta de propagação de cultura desse país. E o maior espaço de sociabilidade que existe é uma quadra de escola de samba. O maior processo de interação, de diálogo, de troca, você consegue dentro de uma quadra de escola de samba. Porque ali naquele meio, você tem desde o engenheiro, arquiteto, médico, empresário, a um morador de rua, um gari, a uma passadeira, a uma empregada doméstica. Ou seja, você tem um convívio ali, um elo social dentro dessa construção absurdo, que interliga várias pontes da nossa sociedade brasileira dentro de um só ideal, que é fomentar o samba. É como se o samba fosse uma entidade máxima, ela fosse o santo grau, entendeu? E a escola de samba fosse o seu Vaticano, entendeu? E você fosse ali, cada um cardeal dentro do seu samba, dentro do seu ritmo, dentro da sua construção. Então, a maneira com que a escola de samba ela socializa, ela constrói pessoas e ela fomenta pessoas, e é o processo que você constrói dentro do Samba para a Vida, que a própria Vila Maria constrói dentro do seu processo, que outras agremiações, como a Terceiro Milênio também faz, ou outras aí, as demais, Nenê, entre outras, também constrói, é de suma importância. Porque várias formações, várias questões sociais foram definidas ali. A escola de samba não tem bandeira, cara. Ela tem um pavilhão máximo, mas ela abrange todos. Diferente de credo, raça, cor, opção eleitoral, ela não restringe. Não é a função dela restringir. A função dela é unir, é entrelaçar. Como o próprio símbolo da Vila Maria, né, que são duas mãos entrelaçadas, né, unidos, né? E esse é o maior intuito da escola de samba. Essa é a maior ferramenta social que existe dentro desse país, que aqui em São Paulo, infelizmente, ainda é tratado como apenas ferramenta de aquisição de valores. Muitas vezes não pela escola de samba, mas também para quem os gere, seja Liga, seja Globo, seja quem for, entendeu? Só é lembrado numa parcela do ano. Aí você vê trabalhos de guerreiros, que eu fui um dos primeiros a estar nesses grupos de mídia ligados a esses canais de escola de samba, né, ligada às mídias, à imprensa das escolas de samba, e eu saí no momento que eu entendi que eu não era participante, porque eu faço uma linguagem dentro do quesito escola de samba, só que com viés mais históricos. Eles são ali, são guerreiros da linha de frente, que fomentam e constroem para que nós possamos ler e ter acesso a essas informações. Eles sim, eles vivem a escola de samba 360 dias do ano, né? Como diria o samba do camisa de janeiro a janeiro, né? Eles constroem, eles fomentam, eles despendem tempo, despendem saúde, largam família, não ganham nada para fazer isso, não tem nenhuma ajuda de custo, nem de liga, nem de escola, nem de nada. A acessibilidade é uma coisa, não tem viu metal envolvido. O viu metal muitas vezes é gasto pela própria equipe, que também não tem patrocínio para construir, para fomentar. O que dificulta muito mais a questão. E nós estamos falando de um elo de cultura. E propagar cultura não tem preço, cara. É o que você faz. Você faz duas coisas. Você propaga a cultura e cria um elo social. Então você merece aplausos, cara. Vocês merecem aplausos. Porque a maior virtude que tem no ser humano é saber estender a mão ao próximo, sem pedir nada.
e é o que vocês estão fazendo. Então, sei que nós estamos chegando nessa reta final do programa, eu novamente estendo o tapete, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de enxergar dentro de movimentos e processos ligados ao samba que bravamente resistem para construir, para fomentar e manter toda essa construção social, todo esse elemento maior que é o samba em latência, em alta voltagem, né? E como diz o samba do Paulinho da Viola, né? Chegou ao municipal e foi para outro universo. E é o universo onde todos nós estamos, é onde todos nós construímos e continuamos a fomentar nosso divino e sagrado samba, indiferente da vertente que ele esteja. Dinei, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Só que o meu convidado não se despede tão fácil de mim assim, não. Depois desse papo maravilhoso, dessas histórias encantadoras, aqui nos momentos finais de Samba para a Vida do nosso Alô Mundo, a gente divide ele em 3 partes. Primeira delas, Dinei Isidoro, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Biografia do samba, camisa verde e branco. O samba é o hino do samba de São Paulo. Foi um samba que extrapolou fronteiras, sim. É um samba muito bonito. Ganhou concursos até na Rede Globo, no período e tal. E não vou. A biografia do samba é linda, não vou narrar porque o tempo não me favorece. É sensacional. Tá certo. Ouçam, pessoal, biografia do samba, camisa verde e branca. Segundo momento, Dinei Isidoro, qual o recado que você daria para o mundo? Cara, pergunta. Bola na fogueira mesmo. Cara, o recado que eu daria para o mundo é que nós temos que valorizar cada vez mais as oportunidades que nós temos enquanto estamos aqui. Acho que a melhor forma de nós vivermos bem, estarmos bem, é sabermos que cada segundo não volta para a gente poder corrigir nada. O que nós acabamos de falar agora já entrou com uma parte da história e se transformou em atemporal. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão da temporalidade. Eu considero que tudo que a gente constrói, fomenta, cria, exerce, pensa, a partir de um segundo que passa, ele entra nesse campo da temporalidade e lá ele fica eternizado. E só Deus sabe que momento que a gente vai ver ele novamente. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e ajudar quem precisa, a gente tem que fazer agora sem pensar no amanhã. O amanhã a Deus pertence. Amém, amém, amém. E, por fim, os meus agradecimentos. Dinei, quando te fiz o convite, já tão prontamente você me atendeu, a gente está gravando assim. Pessoal, foi feito o convite num dia, a gente está gravando no outro. Já tinha conversado contigo sobre essa possibilidade de você gravar comigo, desde quando eu te conheci, a sua voz lá pelo pessoal do Papo de Samba, e já fiquei impressionado pelo seu conhecimento, sobretudo pela nossa história do nosso samba de São Paulo, e nesses meus estudos, Dinei, é cada vez mais difícil a gente ter acesso a essas informações, acesso a essas histórias, acesso a esses conteúdos. Então, ter você aqui com a gente, além de passar toda essa visão histórica, essa visão de propriedade que você se insere. Isso é muito importante. Quando você fala que você vai lá para a Baixada Santista, a gente também tem um grande amigo nosso, que é o Ederson Santos, também um exímio compositor, não sei se ele faz parte desse movimento. Então, é uma história, a sua história é uma história do periférico, acho que é o verdadeiro retrato do sambista paulista. Como você bem falou, São Paulo não tem morros, mas São Paulo tem as nossas periferias, que no Rio chama de subúrbio, aqui a gente chama de quebrada. E das nossas quebradas a gente tem tantos pincéis, tantas pinceladas que foram construindo e ajudou a construir essa nossa história. E você, sim, é uma parte dela. Hoje você é o cara que é da quebrada, mas que alcançou por anos o camisa,
fiz parte lá da estrutura carnavalesca de Camisa Verde e Branco, que é, sim, sem dúvida, uma das maiores da história do Carnaval de São Paulo, quiçá da história do Carnaval brasileiro. Você faz parte de um dos maiores portais de histórias de Carnaval, que é o Sidney Rezende, e hoje você exerce um trabalho fantástico, com suas crônicas, com seus textos, com suas entrevistas também. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, de muita honra receber aqui, sim, um pensador, sim, um grande historiador. Então, Odinei, muito, muito, muito obrigado por toda essa experiência que você nos trouxe hoje. Cara, que é isso. Primeiramente, eu agradeço. Cara, é assim, eu sou um cara muito sortudo, vou assim dizer. Eu fui privilegiado pela sorte. Sorte esta de poder ter vivido, ter visto de perto tantas coisas bacanas, tantas mudanças, né? Essa questão de morar na Casa Verde, ter morado no Parque Peruche, ter crescido lá, possibilitou ver a construção do AMB de perto, ver tudo que aconteceu nos primeiros anos do AMB com detalhe, acompanhar esse final, essa transição entre Tiradentes e AMB, conhecer escolas de samba, conhecer baluartes como o Seu Nenê, conhecer Joãozinho 30, conhecer outros nomes do nosso próprio samba, sabe? Ver as pessoas de perto. Eu fui privilegiado. Acho que não só eu, como outras pessoas também, Thiago Prachedes, outros nomes aí, também são pessoas, nós somos dessa mesma geração, a gente brinca que tomamos água na mesma concha, nós somos privilegiados por ter essa oportunidade de, não de falar com exímia propriedade, só quem viveu é que sabe, né? Como diz o próprio Zeca Pagodinho, só o dono da dor sabe o quanto dói, né? Só que a gente teve a oportunidade de poder vivenciar com esses nomes e poder falar um pouco sobre eles. Todos os canais que eu participei, seja o SESD, seja a Revista Sampa, enfim, todos os outros projetos que eu estive participando, ou estou participando, e eu acho muito legal a possibilidade de construir, de deixar essa história relatada para que as pessoas possam ler, possam seguir, possam acompanhar esse processo e levar à frente, sabe? Acho que amanhã, daqui a pouquinho, quando estiver no ar, um vai passar para outro, e vai mostrar esse papo nosso, como os outros papos que você já teve, e isso é a parte mais legal de tudo, cara. Isso aí não tem preço. Então, é honra minha ter a possibilidade de trocar essa ideia com vocês, e sempre estou à disposição quando convidam para participar e poder trocar ideias. Show de bola, maravilha. Pessoal, isso aí foi Dinei Isidoro, nosso convidado mais que especial. História boa, hein? Curtiram? Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte. Vou deixar aqui na descrição também as redes sociais do Dinei Isidoro para que vocês curtam, para vocês possam acompanhar o trabalho dele, que é um trabalho fantástico. Tenho certeza que vocês vão gostar. Próxima quarta-feira também tem convidado especial aqui, o nosso Samba de São Paulo, mas também tem todo o Alô Mundo toda quinta e toda terça-feira. Então, não percam a hora, toda terça, quarta e quinta, às 18 horas, vídeo novo Samba para Vida, entrevista mais que especial, feito para vocês. Vamos fomentar a cultura nesse Brasil, meu povo. Até a próxima, se Deus quiser. Alô Mundo, olha eu aqui. Alô Mundo.